Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma live. Eu, missionária Valéria, da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, e também o missionário Rafael está com você aí hoje, conversando com você em box. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que ainda vai ver essa live, que vocês todos sejam muito bem-vindos e abençoados pelo nome do Senhor Jesus, amém? Então, nessa noite, nós vamos estar falando de missões. O tema dessa noite é a conscientização sobre missões. Um tema que hoje também é tão pouco falado, né? Nós vamos estar aqui falando um pouquinho do que vem a ser missões. Talvez você escute muito falar isso, estou de missão, vou em missão, mas na verdade, você não consegue entender muito bem o que se trata tudo isso, e nós vamos estar falando aqui um pouquinho para você sobre missões, tá bom? Eu sou a missionária Valéria, a missionária Rafael está falando com você via inbox. Quero dizer muito bem-vinda, Verônica. E Verônica, estou com muita saudade de você, minha irmã. Se Deus quiser, nós vamos nos ver em breve. Débora, que também está aí, sejam todos muito bem-vindos. Deixa aí o nome da sua cidade, de onde você está nos vendo. Converse, participe ativamente aí conosco, inbox, para que todos nós possamos aí formar uma grande família missionária, amém? Então, nessa noite, convido você a pegar comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18. Tema: conscientização sobre missões. Amém? E a palavra do Senhor diz: Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de Deus começa dizendo que Jesus se aproximou deles. Deles quem? Dos 11 discípulos. Se você for ver o versículo 16, a palavra de Deus diz: os 11 discípulos voltaram a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvidas. Jesus se aproximou deles e disse. Então, a palavra do Senhor diz, amado, que Jesus Cristo, ele se aproximou dos seus discípulos, se revelando como Cristo ressuscitado. Então, missões é uma experiência que se dá com o Cristo ressuscitado. Olha que maravilha! A palavra de Deus diz que Jesus, aparecendo ressuscitado aos seus discípulos, ele disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, o primeiro princípio que nós precisamos ter sobre missões é que missões se dá na experiência com o ressuscitado. As pessoas aos quais nós somos enviados em missão, elas precisam ter um encontro com o Cristo ressuscitado. Com o Cristo que morreu na cruz, mas também com o Cristo que ressuscitou o terceiro dia. Um Cristo que venceu a morte. Um Cristo que superou a morte por amor a nós. Não somente um Cristo que morreu por nós, mas um Cristo que ressuscitou por amor a nós. E isso é libertador, amado, porque quando você prega o Cristo ressuscitado, que também ressuscitou por amor à humanidade, você não invalida a cruz. A cruz ganha força. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus, ele é capaz de superar todas as situações de morte.
O amor é mais forte do que a morte. A ressurreição é mais forte do que a cruz. Por quê, meu amado? Jesus Cristo, para que Jesus ressuscitasse, ele precisou passar pela cruz. Ele precisou passar pelo Calvário. O amor de Jesus na cruz foi um amor sobrenatural, foi um amor que ninguém mais poderia ter pela humanidade, a não ser o próprio Filho de Deus. Um amor incondicional. Mas o amor da ressurreição, que fez com que Cristo superasse, vencesse a morte, também é um amor incondicional. E nós precisamos ter essa consciência na missão. Que missão é experiência com Cristo que passou pela cruz, com Cristo que morreu, que passou pela paixão, que passou pela morte, mas também precisa ser a experiência do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Nós acreditamos na ressurreição da carne. Nós acreditamos no amor que superou, que venceu a morte. Então, precisamos avaliar também como está sendo as nossas missões. Estamos levando pessoas à experiência com o Cristo morto apenas ou com o Cristo ressuscitado? Nós acreditamos num Cristo que passou pela cruz, que passou pela paixão, que morreu, passou pela cruz, mas também ressuscitou o terceiro dia. Um Deus que não é um Deus de mortos, mas de vivos, como diz as Sagradas Escrituras. Cristo ressuscitado precisa também ser pregado. Cristo ressuscitado também precisa ser amado. Por quê, meu amado? Muitas pessoas têm Jesus como um Cristo morto. E por ter as pessoas, o Cristo, como um Cristo morto, como um Deus morto, elas esquecem. Conforme vai passando o tempo, as pessoas, isso vai caindo no esquecimento. Por isso, a importância também de se pregar o Cristo ressuscitado, um Cristo vivo, um Cristo que faz nova todas as coisas, um Cristo que está conosco todos os dias. As pessoas precisam sentir a presença do Cristo vivo. Amado, isso é extraordinário quando se fala de missões. Nós somos evangelizadores de um Cristo vivo. Um Cristo que passou pela paixão, passou pela morte, mas venceu, superou, ressuscitou ao terceiro dia. O amor de Deus também é manifestado na ressurreição. Amém? E a palavra do Senhor diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo, quando apareceu para os discípulos ressuscitado, ele disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, antes do mandato missionário aos discípulos, Jesus Cristo afirmou para os discípulos que sobre ele estava toda a autoridade. A autoridade espiritual e a autoridade humana, a autoridade da terra. Então, no Cristo ressuscitado, há a onipotência da autoridade. A autoridade que une céu, a autoridade que une terra. A autoridade espiritual e a autoridade humana. Ou seja, quando se fala do Cristo ressuscitado, se fala do senhorio de Jesus. Por isso, missões também está no patamar da autoridade. Mas não só autoridade humana, também autoridade espiritual. Então, quando um missionário se levanta, quando um missionário assume a posição, vive as águas do seu batismo, assume a condição de ser um discípulo missionário de Jesus, ele está sobre ele a autoridade espiritual e a autoridade humana do Cristo ressuscitado. Quando um missionário se levanta, ele se coloca em submissão à autoridade espiritual que veio do céu,
Por isso Jesus disse: foi-me dada autoridade. Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Amém? A palavra do Senhor diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, quando o missionário se submete à experiência com Cristo ressuscitado, ele está se submetendo à autoridade do céu e à autoridade da terra. A autoridade do céu e a autoridade da terra. Então, nós precisamos entender que ser missionário é estar submisso à autoridade divina. Há alguém acima do missionário. Há uma autoridade espiritual sobre o missionário. A autoridade que Cristo Jesus recebeu no céu e na terra. Então, quando um missionário se levanta, quando ele assume o mandato missionário de Cristo, ele precisa ter a consciência de que está sobre ele a autoridade. E aqui uma grande diferença. Não está sobre o missionário o autoritarismo, ou seja, o missionário não é aquele que tem a última palavra, o missionário não é aquele que manda, o missionário não é aquele que faz o que quer, o missionário não é aquele que fala o que quer. O missionário é aquele sobre o qual sobre ele está a autoridade e não o autoritarismo. Então, o missionário precisa saber que ao ele assumir o mandato missionário de Cristo, a autoridade espiritual está sobre ele. Nós, missionários do Senhor, somos submissos à autoridade espiritual que foi dada a Cristo no céu e na terra. Ele intercede por nós no céu e nos comanda nesta terra, pelo poder do Espírito Santo. O verdadeiro missionário é aquele que é submisso a uma autoridade espiritual. Nós somos revestidos da autoridade espiritual do Cristo Jesus. Nós estamos submissos a essa autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra. E a palavra do Senhor ainda diz: ide, fazei discípulos entre todas as nações. O missionário é aquele que recebeu a autoridade de Cristo, que foi enviado por Jesus. Jesus deu uma ordem aos discípulos: ide. Ele ordenou não que os discípulos ficassem parados, mas que eles fossem em direção a todas as nações. Então, nós que hoje assumimos a posição missionária, nós temos um mandato, uma ordem sobre nós. Ide. Não ficai parados, mas ide. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos contentar com as situações externas que estão ao nosso redor, mas nós precisamos obedecer aquilo que Jesus Cristo, que o Cristo ressuscitado nos ordenou. Ide. Nós precisamos ir. Nós precisamos ser missionários. Até o final dessa live nós vamos entender de que forma que nós podemos ser missionários. Mas o importante é saber que o missionário é aquele que vai. O missionário é aquele que cumpre o mandato de Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: ide e fazei discípulos. Segunda ordem de Jesus dentro do mandato missionário. Primeiro, ir. E segundo, fazei discípulos. Não basta ir, não basta querer missões, não basta ter agenda cheia, não basta querer estar pregando em todas as nações. Não. É preciso ir, mas com um propósito: fazer discípulos.
Então, o missionário, amado, é aquele que é enviado por Jesus, tem uma experiência com Cristo ressuscitado, é aquele que está submisso à autoridade do Cristo ressuscitado, porque o Cristo ressuscitado tem autoridade no céu, mas também na terra, por isso ele deu uma ordem aos discípulos para que os discípulos fossem na terra cumprir o mandado missionário. Então, aqui, nesta terra, quem é o Senhor também é Jesus, também é o Cristo ressuscitado. Nós temos, dentro do mandato missionário, a ordem de ir, mas também a ordem de fazer discípulos. Discípulos de quem? Do Cristo ressuscitado. Então, o missionário é aquele que recebeu a ordem de Jesus, que é submisso à autoridade de Jesus, que tem a experiência com Cristo ressuscitado, é aquele que recebeu o mandato para ir, mas também fazer discípulos. Então, gostaria de falar com todos os missionários hoje que vão me ouvir, mesmo que talvez você não seja da Igreja Católica, não tem importância. O mandato é o mesmo. Nós precisamos fazer discípulos, discípulos do Cristo ressuscitado. Discípulos de um Deus que é o Deus dos vivos e não dos mortos. Discípulos de um Cristo que faz nova todas as coisas. Discípulos de um Cristo que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Que superou a morte por amor à humanidade. Discípulos de um Cristo que nos ensina também a superar as nossas situações de morte. Também vencer as nossas situações de morte por um único motivo: por amor à humanidade, por amor aos homens. O missionário é aquele que ama os homens. O missionário é aquele que ama as pessoas. Então, quando você se levanta como missionário, quando você conhece um missionário, saiba você que dentro dele há um amor muitíssimo grande pelas pessoas. O missionário é aquele que ama as pessoas. Por isso, a palavra diz: fazei discípulos. Discípulos de um Cristo que ama. Discípulo de um Cristo que ressuscitou por amor. Discípulos de um Cristo onde o amor dele era tanto dentro do coração dele, que esse amor superou a morte. E ele precisou ressuscitar, se mostrar vivo, para que esse amor pudesse também nos alcançar. Amém? Então, o mandato missionário, ele primeiro ir, mas também fazer discípulos. Quando vamos para campo missionário, nós precisamos levar as pessoas a seguir Jesus. Quando você se depara com um missionário, esse missionário é o cartão de visita para o retorno para a Santa Mãe Igreja, para uma vida nova em Cristo, para a comunhão com a Santíssima Trindade. O missionário precisa ser o cartão de visita do Cristo ressuscitado. Assim como Cristo disse aos discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim é o verdadeiro missionário. Ele sabe que a autoridade de Deus está sobre ele. E ele sabe que onde ele colocar os seus pés, aquela terra será dada para ele. É preciso que um missionário se levante para fazer discípulos para Cristo. E agora eu pergunto: nós que somos missionários, estamos fazendo discípulos de Cristo ou discípulos de nós mesmos? Estamos ensinando as pessoas a serem como nós ou como Cristo? O que é um discípulo? É aquele que está na companhia de Jesus. Estamos levando as pessoas a estarem na companhia de Jesus ou numa roda de amigos conosco? Conversando tantos assuntos banais que nem chegam a perto da evangelização. Precisamos ser verdadeiros missionários de Jesus. Fazei discípulos, não de vós, mas do Cristo ressuscitado. E a palavra do Senhor diz: fazei discípulos entre todas as nações. O missionário é aquele, amado, que faz aliança.
O missionário precisa ser uma pessoa de relações. Assim como diz Jesus, né? Fazei discípulos entre todas as nações. O missionário, ele é aquele ao qual, se nós formos usar um termo secular, né? Onde ele vivencia o comércio de relações exteriores. Ele faz relações com as nações. O missionário é aquele que sabe falar todas as línguas. Não estou falando que você precisa ser um poliglota, falar inúmeras línguas. Também um missionário que sai para nível exterior, ele precisa falar também de outras línguas. Mas estou falando agora de, assim como Cristo diz, fazer discípulos entre as nações. Ou seja, nós precisamos ser pessoas de aliança. Como Cristo foi, um homem de aliança, o sumo sacerdote da nova e eterna aliança, assim é um missionário. Um homem de aliança, um homem que pela força da autoridade que foi dada a ele por Jesus Cristo, que tem toda a autoridade no céu e na terra, por força desse nome, do nome de Jesus, o missionário é capaz de unir nações. O missionário, amado, se tem alguém que pode fazer alguma coisa entre as nações, não é só o presidente da República, não é só um príncipe, não é só alguém de autoridade civil dentro da humanidade, mas o missionário também tem essa força. O missionário tem a autoridade sobre ele, dada por Cristo, para unir nações. Por isso, o verdadeiro missionário é aquele que tem dentro de si esse mandato missionário de Jesus. Fazer discípulos entre todas as nações. Nós que somos missionários, precisamos voltar a sonhar com as nações. Eu pergunto para você, você tem sonhado com as nações? Você tem vontade de pregar, de levar Jesus para toda a humanidade, ou você não está nem aí para as nações? Ou você só quer ir viajar para ganhar dinheiro? Você só quer ir viajar para fazer o seu nome conhecido? Por que muitos missionários não conseguem ir além fronteiras? Porque não são revestidos da real autoridade de Jesus. Porque a real autoridade de um missionário é para fazer discípulos em nome de Cristo. É para fazer discípulos para Jesus. É por isso que muitos missionários não conseguem ir além fronteira, porque estão sendo treinados para fazer discípulos de homens. Nós não somos, a autoridade que o missionário recebeu não é para fazer discípulos de homens. A autoridade que está sobre o missionário é para fazer discípulos de Cristo. Quando você que tem um chamado missionário, quando você renunciar a essa mentalidade mundana, que você tem que pregar, que você tem que acontecer, que o seu ministério tem que crescer, que você tem que explodir. Quando você renunciar a essa mentalidade mundana, aí sim Deus te enviará para as nações. Porque os discípulos que você tem que fazer, o nome que você tem que anunciar é o nome de Jesus. Por isso, meu amado, você que tem esse chamado missionário, é preciso que você se coloque de joelhos nessa noite e você diga a Jesus, peça perdão, porque um dia você quis que o seu ministério crescesse. O seu ministério missionário só crescerá quando você realmente tiver no teu coração o desejo absoluto de fazer discípulos para Jesus. Amém? Então você precisa fazer. Não é que você precisa fazer. Você tem que se submeter. Se você quer ser um missionário, a autoridade foi derramada para você fazer discípulos para Cristo. Por isso, muitos missionários não conseguem ir além com o seu ministério. Não conseguem ter eficácia no seu ministério. Porque por algum momento se perdem querendo fazer discípulos para si mesmo. A autoridade do missionário está em fazer discípulos para Cristo. Quando você quer fazer discípulos de você e só pensa no seu ministério, você perdeu a autoridade espiritual. Você está sob o cajado da autoridade humana. Você está sob
o cajado da autoridade humana e orgulhosa que está sobre o homem. Por isso, tudo que é do homem cai, mas o que é de Deus prevalece. Então, o verdadeiro missionário, quando ele se prostra diante de Jesus, assim como diz São Francisco de Sales, tem uma oração que ele faz a Nossa Senhora, tremenda, ele diz para a Nossa Senhora e para o Espírito Santo: eu me prostro aos teus pés, para que essa centelha desse fogo que arde em mim jamais deixe de arder. E o fogo de um coração missionário é o fogo de fazer discípulos para Jesus. O missionário, ele tem o coração ardendo pelo mandato missionário. Eu vou testemunhar para vocês aqui que Deus colocava muito forte no meu coração para falar de missões, porque eu sou missionário. A comunidade de Chamas Abrasadoras é uma comunidade missionária. Nós estamos em campo de missão. Nós somos missionários que vão. Nós somos chamados a ir. Então, nós temos esse mandato missionário que aquece o nosso coração. Mas esse mandato missionário que nós temos, ele está sob a autoridade do Cristo ressuscitado. Ele está sob a autoridade daquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Se há alguma autoridade em nós, se há alguma autoridade nas palavras que pregamos, essa autoridade vem do Cristo ressuscitado. E nós somos missionários porque tivemos uma experiência com o Cristo vivo, com o Cristo que faz nova, que fez nova todas as coisas em nós. Esse é um missionário que realmente teve uma experiência com o Cristo ressuscitado, que tem o desejo de fazer discípulos para Jesus. Eu fui para Tocantins e fiquei 6 meses lá. E eu sou madrinha de uma pessoa, até é engraçado, né? Quem nos conhece sabe, o meu marido se chama Rafael. E esse meu afilhado de Tocantins, na cidade de Rio Sono, ele também se chama Rafael. Então, se tem alguém de Tocantins que conhece o Rafael de Rio Sono, leve essa pregação para ele, para que ele possa também matar a saudade da sua madrinha, que há tanto tempo nós não nos vemos, né? Por isso, esse meu afilhado que eu fiz lá em Tocantins, ou seja, eu ganhei um afilhado sendo missionária, porque eu anunciei Jesus para ele. Ele nem era batizado, nada, olha só que grandeza. Ele foi batizado, ele foi crismado, saí de lá ele sendo um missionário de Jesus. Por quê? Porque ele conheceu uma missionária. E eu me tornei madrinha do Rafael. E ele dizia para mim assim: madrinha, que ele me chamava de madrinha, né? Ele falava: madrinha, se você pudesse, você gritava para o mundo ouvir que Jesus é o Senhor, não é mesmo? E eu dizia para ele: é verdade, Rafael. Se eu pudesse, eu gritava para o mundo. Por isso, meu amado, assim como a palavra de Deus diz: ide, fazei discípulos entre todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O missionário é aquele que sabe o que significa o batismo. O missionário, o verdadeiro missionário, é aquele que, além de, como diz as Escrituras, de fazer discípulos para Jesus, ele quer que as almas sejam batizadas e não sejam mais pagãs. Aplauda Jesus. Isso é extraordinário. A preocupação do missionário precisa ser em que as almas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que elas sejam retiradas das mãos de Satanás e sejam incorporadas na igreja. Assim como o direito canônico diz que o verdadeiro fiel é aquele que é batizado e pelo batismo é incorporado no corpo de Cristo, e sendo incorporado no corpo de Cristo, ele também tem a missão de viver as águas do seu batismo, de cooperar com o serviço eclesial, ou seja, com o serviço da igreja. Então, a preocupação do missionário não é só ir. A preocupação do missionário não é só fazer discípulos de Cristo. A preocupação do missionário também precisa ser batizar as almas, levar as almas ao batismo, levar as almas a serem incorporadas no corpo de Cristo. E assim
viver o Cristo total, fazer as almas, meu amado, a verdadeiramente assumirem a condição de batizado e também serem outros missionários anunciando Cristo ressuscitado. E aqui o tripé do missionário: ir, fazer discípulos em Cristo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, meu amado, nós vemos muitos erros. Não vou dizer para você nem que são erros. Não, é muito mais que erro. São pessoas que usam o nome de missionários, mas não são. Porque hoje nós vemos uma grande preocupação de curar, libertar, isso e aquilo, menos de incorporar as pessoas na vida da igreja. E é por isso que muitos missionários perdem a credibilidade com padres, com bispos. Porque os padres e os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, não conseguem ver a resposta do serviço missionário na igreja. E, meu amado, desculpa dizer para você, mas eu vou ser muito sincera com você. Nós estamos perdendo o campo missionário. Nós estamos, hoje, esse ano, 2018, no ano dos leigos. Nós não vemos quase nada, muito pouco se falar da importância do leigo na igreja. O direito canônico, ele diz da diferença dos fiéis e dos fiéis leigos. Quem são os fiéis? Quem são os fiéis? São aqueles que são batizados e são incorporados na igreja, no corpo de Cristo. Quem são os fiéis leigos? São aqueles que são batizados, incorporados no corpo de Cristo e têm comunhão com a Igreja Católica. Nós somos fiéis leigos, nós somos chamados a ter comunhão com a Igreja Católica. E sendo missionários, nós precisamos levar as pessoas para os sucessores dos apóstolos, para os padres, para os bispos, levar as pessoas para serem batizadas, para serem crismadas, para levar as pessoas com o desejo de viver o sacramento da ordem, vocações, levar as pessoas, amado, com o desejo de ser vocacionadas dentro da igreja, de estar a serviço da igreja, quer na vocação matrimonial, quer na vocação religiosa, quer na vocação sacerdotal, eu não sei, mas nós precisamos ser verdadeiros missionários. Os missionários estão perdendo a credibilidade dentro da sua própria igreja, porque vocês não dão resposta para os bispos, vocês não dão respostas para os padres, vocês não são resposta para os seminaristas. Onde estão as almas que são pagãs, que ainda não foram batizadas, que ainda não foram crismadas? O que é uma pessoa crismada? É uma pessoa que recebe os 7 dons do Espírito Santo. São pessoas inteligentes, são pessoas sábias, são pessoas ungidas. Onde estão essas almas? Onde estão os homens ungidos, os homens capacitados, os homens inteligentes, os homens piedosos? Nós não damos resposta para a igreja. Missionário é aquele que leva as almas a serem discípulas de Jesus Cristo, que levam as almas, amado, assim como diz a palavra, a serem batizadas em nome da Trindade. Missionário é aquele que leva as almas a ter experiência com a Trindade, a assumirem que são da habitação do Espírito e serem homens e mulheres que servirão a Deus aonde quer que estejam. E depois nós reclamamos, não, porque na igreja só tem erro, não, porque na igreja só tem pecador, não, porque eu não consigo ser santo nem dentro da igreja. Aí você sai da igreja, você vai para a igreja evangélica, aí você sai da igreja dizendo que teve decepção com o padre, que teve decepção com o bispo. Não, meu amado. Você não teve decepção com o padre e com o bispo, você teve decepção com o missionário, porque o missionário, um bispo, um padre, antes de ser bispo, antes de ser padre, ele precisou ser um missionário. Então, você teve um problema na raiz. Na raiz de um chamado mal exercido. Na raiz de um chamado mal entendido. É preciso que se levantem missionários que vivam o tripé da sua vocação missionária. O verdadeiro missionário é aquele que tem a experiência com Cristo ressuscitado,
É aquele que está submetido à autoridade do Cristo ressuscitado, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, o verdadeiro missionário é aquele que é revestido da autoridade que Deus lhe deu, mas acima da autoridade que está sobre ele está toda a autoridade que é do nome de Jesus. O verdadeiro missionário é aquele que vai, que quer ir sim, mas ele quer ir para fazer discípulos de Cristo e não de si mesmo. E o verdadeiro missionário é aquele que, além de ir, além de fazer discípulos, ele quer que as almas deixem de ser pagãs, que assumam o batismo, sejam batizadas dentro da sua igreja e possam fazer parte do corpo de Cristo. Essa é a primeira parte da nossa live, a conscientização das missões. O Senhor chama você a ser um missionário de Jesus. O Senhor está levantando um grande povo. Eu profetizo isso sobre a tua história, em nome de Jesus. O Senhor irá levantar novos missionários que superarão pela força do amor, como Cristo venceu a morte. E venceu a morte pela força do amor, ressuscitou ao terceiro dia pela força do amor, assim também serão os novos missionários que estão se levantando na nossa geração, que por amor também superarão todos os outros missionários que não souberam morrer para Cristo. Que o Senhor abençoe você nessa noite. Que você possa transmitir essa live para todas as pessoas, porque todos nós somos chamados a ser discípulos missionários de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você seja um grande missionário para a glória de Deus. Que o Espírito Santo venha sobre você, você que é inabitação do Espírito, que tem dentro de você a força do Cristo ressuscitado, que morreu, que passou pela paixão, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse Cristo que é capaz de derramar o Espírito Santo sobre o teu coração, um grande amor, que também o moveu na ressurreição, que você tenha essa experiência com Cristo ressuscitado, que você seja chamado pelo Cristo ressuscitado para ser um grande missionário desta geração. E se você quiser ser um missionário, entre em contato conosco, que nós vamos estar aí juntos com você, para que você possa se levantar como um grande homem e uma grande mulher de Deus. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Comunidade missionária, chamas abrasadoras, a igreja pensando em você. Nosso carisma, formação da consciência, por uma vida da graça, pela efusão do Espírito Santo. A autoridade, toda a autoridade do Cristo ressuscitado está sobre você. Se submeta a toda a autoridade de Jesus Cristo ressuscitado e que você tenha certeza que a autoridade espiritual estará sobre a tua vida. Que Deus abençoe você. Salve Maria.